o que é um PEA? Né? É um documento que vai trazer um contrato pedagógico, que vai sistematizar as ações do professor e do estudante. E o foco principal dele, do PEA, por isso que ele é um plano de ensino-aprendizagem, são os objetivos de aprendizagem. Se esses objetivos de aprendizagem, meu curso já praticamente fica pronto. Então, esse é o ponto principal que a gente vai estar trabalhando hoje. Entender como que eu construo um objetivo de aprendizagem. Tá? Então, o PEA, ele precisa estar o mais escrito possível, trazendo o máximo de informações possíveis para esse estudante, para evitar que ele se perca no meio do caminho. Como é que era antes, né? Como é que a gente vê lá no nosso Júpiter? Nome da disciplina, objetivos, conteúdo programático, avaliação e bibliografia. É isso. Para o PEA que a gente constrói, a gente tem que ter, claro, o nome da disciplina, o objetivo geral, conteúdo e skills, e aí vem os objetivos de aprendizagem. O resto vem depois. Todas as outras coisas vão sair desse objetivo de aprendizagem, tá? Então, em vez de ter só geral aqui, objetivos, a gente pensa em objetivo geral, conteúdo, skills e objetivos de aprendizagem. A gente vai trabalhar mais esses objetivos de aprendizagem. Como é que a gente define, em geral, um objetivo para os nossos planos, para os nossos programas de disciplina? Como é que vocês fazem isso? Então, eu até fiquei num dilema agora, Adriana, porque eu começava sempre pensando no o que e não no como. E eu colocava um como a maneira de eu atingir esse o quê. Então, a primeira coisa que eu tentava fazer era o quê, em alguns casos era muito complexo, eu acabava dividindo isso em objetivos menores, né? Para depois, ao final desses objetivos menores, eu ter os como para poder atingir esse objetivo. Então, Era eu isso fiquei mesmo que eu agora com essa esperasse que dúvida. vocês trouxessem. Não, agora você vai ver, é exatamente isso, agora você vai ver o objetivo, você vai pensar qual é o resultado que você quer. O objetivo de aprendizagem é o como você vai chegar naquele resultado que você quer. O que acontece em geral é que as pessoas colocam o objetivo e depois já parte para a estratégia, sem definir antes o objetivo de aprendizagem. Então, quando eu vou desenvolver, se eu pensar no objetivo geral, é aquilo que o Otávio estava comentando. Qual o propósito da disciplina? Aonde que eu espero chegar ao final desses cursos? O que eu espero que esse estudante tenha aprendido ao final da disciplina? Eu espero que ele tenha entendido como funciona os tipos de estratégias de aprendizagem. Então, eu tenho que pensar isso, mas isso não é o que vai trazer a forma como a disciplina vai acontecer. Por isso que eu preciso dos objetivos de aprendizagem. Então, quando eu posso ter nesse formato, o objetivo geral, tá certo? O objetivo geral, o que eu quero? Quero que no final ele saiba aplicar alguns conceitos usando planilha. Eu quero que ele saiba entender como é que funciona a gestão de alguma coisa. Então, isso é o propósito. Onde que eu quero chegar? Desse propósito, logicamente, que a gente vai ter, né, os conteúdos e os skills. Quando a gente fala em skills, a gente pensa em habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Então, sempre quando eu for pensar no PEA, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é esse objetivo geral e esses conteúdos e skills do que é onde que eu quero chegar. Só que, para aprender a definir um objetivo de aprendizagem, o melhor é, às vezes, a gente pensar numa aula. Naquela aula, o que eu quero que eles aprendam? Tá certo? Aí sim que vem o como. Como é que eu quero, até que ponto que eu quero chegar naquela aprendizagem? Essa questão dos objetivos de aprendizagem, eles são central, tá certo? Aqui. Então, do objetivo de aprendizagem que vai sair a estratégia, que vai sair o processo de avaliação, o feedback e os materiais que eu vou utilizar. Então, vamos primeiro ter claramente
um objetivo geral. Então, espera-se que, ao final desse curso, o docente tenha desenvolvido conhecimentos relacionados às metodologias, estratégias, ferramentas atualmente disponíveis. Então, é uma coisa geral, tá certo? Aqui nós temos os conteúdos e nós temos os skills. Isso aqui está lá no pé de vocês. Agora, quando eu for pensar em objetivos de aprendizagem, aí, esse objetivo de aprendizagem ele tem que ser centrado no estudante. Geralmente, a gente usa a taxonomia de Bloom. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, porque ela vai desde uma aprendizagem mais simples até uma aprendizagem mais complexa. Veja bem, se eu falo aqui, eu quero que eles aprendem a criar cenários, e eu só dou aula expositiva, isso não vai funcionar. Por isso que o meu objetivo de aprendizagem, ele já dá qual é o método que eu vou estar utilizando. Se eu falo simplesmente que eu quero que eles lembrem definições que existem, então eu posso ter videoaulas gravadas, porque eu quero que ele vá lembrar isso. Aí eu vou ter que ver como que eu vou avaliar se ele vai estar lembrando isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a equação que a gente usa. O momento em que você entender como isso funciona, você vai fazer todos os seus objetivos de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem é uma equação matemática. Bom, essa equação, ela tem 3 coisas. A primeira é aonde que eu quero chegar com eles. Reconhecer, por isso que quando a gente fala de taxonomia de Bloom, a gente considera os níveis. Então, esses níveis, eles vão desde lembrar, compreender, aplicar, e assim vai, até algo mais complexo. Então, eu vou pegar, eu quero que ele reconheça as teorias contemporâneas sobre a aprendizagem. Observe que no meu objetivo geral, estaria lá, eu quero que eles aprendam sobre, né, as teorias que existem sobre aprendizagem. Então, no meu objetivo de aprendizagem, estaria reconhecer as teorias contemporâneas sobre aprendizagem. Mas como que eu vou verificar se ele aprendeu isso? De que forma que eu vou ter certeza que ele aprendeu isso? Enumerando, ou listando, ou identificando as diferenças entre as teorias. Então, esse é um ponto importante. Veja que aprendizagem é diferente de ensino. Quando a gente pensa em objetivo de ensino é algo do professor para o estudante. O ensino, a origem da palavra ensino é insignare, que significa colocar a minha assinatura. Então, eu estou colocando minha assinatura nesse estudante. E isso vem de muito tempo, porque antigamente eles não tinham acesso a tanta informação quanto tem hoje. Por isso que hoje a gente acaba, principalmente pensando nesse contexto da aprendizagem. Então, como é que eu posso garantir essa aprendizagem? Então, nós temos um exemplo, reconhecer as teorias contemporâneas sobre aprendizagem, enumerando ou listando ou identificando as diferenças entre as teorias. Observe que eu estou no nível 1 de Bloom. Se eu quero fazer isso, que eu quero que ele reconheça essas teorias, eu posso aqui fazer o quê? Apresentar essas teorias para eles, eu posso ter vídeos, eu posso ter textos escritos com essas teorias, e depois eu vou ter atividades que eles vão, dada uma situação, eles vão me dizer qual seria aquela teoria que está por trás daquela aprendizagem, tá certo? Então, enumerando ou listando. Observe que esse verbo no gerúndio, ele tem que estar na mesma categoria do Bloom desse verbo, tá certo? Que está no infinitivo. A taxonomia de Bloom, ela não apareceu por causa de objetivos de aprendizagem. A taxonomia de Bloom, ela apareceu principalmente por uma necessidade de avaliar até que ponto esses estudantes tinham aprendido ou não. Ela não tem só uma única dimensão, mas a gente só vai ficar nessa dimensão, que vai, então, desde o mais simples, né? Listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, até o mais complexo,
que é onde entra o criar. Esse aqui é o criar, que é o mais complexo. Bom, outro exemplo, relacionar as variáveis existentes nos problemas propostos, demonstrando qual seria o tipo de distribuição de probabilidade a ser utilizada. Aqui eu estou no nível 2, então eu estou nesse nível, quero que ele compreenda aquilo. Eu vou querer que ele saiba relacionar, e como que eu vou saber se ele está sabendo relacionar? Demonstrando aquela informação. Então, quando a gente pensa, né, relacionar as variáveis existentes nos problemas propostos, demonstrando qual seria. Bom, nesse caso, eu posso fazer o quê? Relacionar as variáveis existentes. Eu vou apresentar situações, problemas, e essas situações, problemas, ele vai estar relacionando, tá certo? Com os tipos de variáveis. E aí eu preciso que ele demonstre isso. Qual é que seria? Então, eu vou dar vários problemas para ele e vou querer que ele demonstre qual seria o tipo de variável. Então, isso é um outro objetivo de aprendizagem. Podemos ir para um outro. Então, comparar os diferentes tipos de avaliação. Qual a diferença entre diagnóstica, formativa e somativa, que são os tipos de avaliação que a gente vai falar no próximo encontro. E aí, como é que eu sei se ele entendeu, tá certo? Esses tipos, porque eu estou falando aqui comparar os diferentes tipos. Como é que eu vou saber isso? Se ele vai saber selecionar esse tipo de avaliação de acordo com o objetivo de aprendizagem a ser alcançado. Vou estar no nível 4 do Bloom. Um outro exemplo, criar novos cenários para uma situação problema. Como é que eu sei que ele sabe criar novos cenários? Se ele consegue produzir melhorias para a solução encontrada. Então, se a gente for lá, a gente vai no criar aqui e vemos que tem aqui o produzir. É lógico que essa lista não é só isso de verbos, existem muito mais verbos, tá certo? Então, vocês têm uma lista aqui com a explicação do que é cada uma dessas fases da taxonomia. Então, o que acontece aqui é que isso é uma equação que eu preciso saber construir. No momento que eu souber construir, eu transformo aquele meu objetivo geral em vários objetivos de aprendizagem, não tem a necessidade de passar por toda a taxonomia de Bloom, não, eu posso ter disciplinas básicas que vão ficar só nos níveis mais básicos, tá certo? Posso ter disciplinas que vão estar mais nos outros níveis, tá? De aprendizagem. O que acontece, o importante é que eu não posso pedir algo, por exemplo, reconhecer as teorias contemporâneas sobre aprendizagem, numerando ou listando, né, ou identificando as diferenças entre essas teorias, e na hora da avaliação, eu pedir algo para ele comparar essas teorias contemporâneas. Então, peraí, como é que eu vou fazer esse tipo? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, como é que eu vou chegar lá num nível mais alto? Tá? Então, quando a gente pensa em objetivo de aprendizagem, ele é simplesmente uma equação matemática, com um verbo no infinitivo, um contexto e um critério. Agora, a gente pode pensar em cada objetivo nosso lá e transformar para um objetivo de aprendizagem. O foco principal no curso é eu ter essa visão da construção do objetivo de aprendizagem. Uma vez feita essa construção do objetivo de aprendizagem, o restante acaba saindo de uma forma mais fácil. Eu vou mostrar para vocês um plano de curso de graduação, curso de simulação. O objetivo geral, ao final do curso, espera-se que o estudante tenha desenvolvido conhecimentos relacionados às técnicas de simulação, para o suporte da tomada de decisão e administração. Mais especificamente, espera-se que o estudante seja capaz de identificar problemas que podem ser resolvidos por meio da simulação, conhecer o tipo de simulação a ser utilizada, julgando se o modelo de simulação, isso aqui é o objetivo geral, ele está mais geral. Com base nisso, o que ele precisa aprender de conteúdo? Ele precisa dos conceitos de simulação, números aleatórios e pseudo-aleatórios. Veja que eu não falei de números aleatórios e pseudo-aleatórios aqui no objetivo geral.
Não falei nada disso. Depois, distribuição de probabilidade, não falei nada de distribuição de probabilidade aqui. Aqui estamos nos conteúdos. Geração de variáveis estocásticas, e como skills, que seria habilidades técnicas, e aqui no caso são habilidades técnicas, né? Capacidade analítica na resolução de problemas, estruturação de problemas de maneira lógica, análise crítica dos resultados obtidos. Isso foi o geral. Aí sim vem os objetivos específicos, os objetivos de aprendizagem. São 12 objetivos de aprendizagem, porque eles foram detalhados o suficiente para até fazer as atividades. Então, primeiro momento, compreender problemas que podem ser resolvidos por meio da simulação, identificando a diferença entre modelos analíticos e simulação. Então, aqui é dado um exercício para ele, para saber se ele sabe fazer essa diferença. Reconhecer qual o tipo de simulação deve ser utilizado, enumerando os tipos de simulação existentes. Se você parar e pensar, um aqui está reforçando o que o outro está fazendo, eles são muito próximos, tá certo? Enumerar os tipos de variáveis existentes. De que forma que eu vou saber se ele sabe enumerar, né? Identificando suas respectivas distribuições de probabilidade. Diferenciar solução analítica e numérica, categorizando problemas a serem resolvidos, tá certo? Resolvidos com a solução analítica ou com a solução numérica. E assim vai, ele vai crescendo. E esses objetivos de aprendizagem, depois eles são agregados em módulos e depois eles são organizados de acordo com as atividades que eles vão fazer. Percebe que não necessariamente eu sigo uma mesma ordem, eles são repetidos depois. Então, a atividade virtual 1 vai ser o objetivo de aprendizagem 1, 2 e 4. Atividade virtual 2, o 1 continua, né? 1, 2, 3, o 4 aqui não apareceu. Já, né? Então, tudo isso, o objetivo de aprendizagem, ele serve para você saber exatamente o que você vai fazer na sua avaliação. Não há necessidade de ter, podem ser menos do que 12 objetivos de aprendizagem. O importante é diferenciar o que é um objetivo de aprendizagem do que é um objetivo geral. O objetivo geral é aquilo aonde eu quero chegar. E o objetivo de aprendizagem é o que eu vou fazer para conseguir chegar nesse geral. Que caminho que eu vou trilhar com esse estudante para chegar nesse geral. Percebam que o objetivo de aprendizagem, o papel dele é você saber aonde você quer chegar com esse estudante, é o verbo infinitivo, e como você vai avaliar aonde você chegou com esse estudante. Então, por exemplo, compreender a função de marketing dentro das organizações, descrevendo as atividades desempenhadas pela área de marketing. E aí, Yara, você confirma para mim? Os dois estão dentro do mesmo nível? Ok, estão dentro do mesmo nível. Demonstrar o conceito de ativo líquido, calculando o seu valor a partir dos dados contábeis. Ok, está no mesmo nível. Nível 3. Está no nível 3. Depois, compreender a visão das diversas teorias acerca da realidade econômica brasileira, explicando as diferenças entre elas. Então, aqui eu já sei que eu posso, por exemplo, ou fazer um quadro e pedir para ele completar e mostrar se elas têm essas realidades ou não, tá certo? Ok, nível 2. Compreender a empresa em uma perspectiva de processo, analisando um caso específico. Analisando está no 4º nível e compreensão está no 2º nível. Então, eu quero que ele tenha um conhecimento raso e faça uma coisa muito maior do que o conhecimento que ele tem hoje. Exatamente. Por isso que eles têm que estar no mesmo nível. Se eu quero que ele compreenda, eu tenho que olhar lá no nível do compreender o que entra nessa mesmo contexto.
tá? Porque se eu quiser, se eu exigir depois na minha avaliação que ele analise, isso vai dar problema depois para mim, tá certo? Então, para hoje, espera-se que os professores possam compreender o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem em suas disciplinas, exemplificando a aplicação de objetivos de aprendizagem em suas disciplinas. É o que vocês fizeram agora, compreender que é uma equação, que essa equação eu tenho que ter um verbo no infinitivo e depois o critério de avaliação no gerúndio.